A alta do dólar e do querosene de aviação pressionaram os preços das passagens aéreas nos 3 primeiros meses do ano. Com isso, a tarifa aérea média dos voos domésticos, atualizada pela inflação, ficou em R$ 361,03, uma alta de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O relatório da agência também mostra que as 5 principais empresas brasileiras de transporte aéreo público de passageiro, carga e mala postal registraram lucro de mais de 413 milhões de reais em 2017, o que corresponde a uma margem líquida positiva de 1,1%. Foi o primeiro resultado positivo desde 2010. Taubaté ganhou um espaço para lazer dos cães. A área que recebeu o nome de Parcão foi montada dentro do Parque Municipal Jardim das Nações. Acompanhe. Entre os brinquedos instalados aqui para a diversão dos cães tem túneis, pontes e balizas também. Mas para trazer os pets para brincar aqui é preciso seguir algumas regras. E elas são manter o portão de entrada sempre fechado, os pets eles devem estar de coleira ou com peitoral de identificação e eles precisam estar também vacinados, vermifugados e com o controle de pulgas e carrapatos em dia. É proibido oferecer alimentos ou brinquedos enquanto os cães estiverem aqui. E claro, os donos precisam trazer uma sacolinha para recolher as fezes do animal de estimação para manter o parque sempre limpo. O Parcão fica aqui na Rua Espanha, número 180, no bairro Jardim das Nações. E o horário de funcionamento é das 6 horas da manhã às 8 da noite. Carolina Silva, de Taubaté, para o Repórter Setorial. É bacana, né? Uma pesquisa da Fundação Procon de São José dos Campos revelou que o preço de alguns medicamentos genéricos varia em até 546% de uma farmácia para outra. Thaís Orlovic tem mais informações. E para falar dessas variações desses remédios genéricos, eu converso com Jaqueline Inácio, que é coordenadora do Procon aqui de São José. Explica para a gente como foi feita essa pesquisa. Essa pesquisa foi feita em farmácias na cidade de São José dos Campos, onde foi detectado que a maior variação de preços ocorre entre os medicamentos genéricos. Os de marca, normalmente, eles vêm com preços de fábrica, né? Aqueles preços sugeridos, então não tem tanta variação. Então, nós detectamos diferença de até 548% num determinado produto genérico. Então, por isso que você sempre tem que fazer uma comparação entre os estabelecimentos. Quais remédios mostraram essas variações gritantes? Por exemplo, essa de 540% a mais. Essa foi do diclofenaco de potássio, onde teve essa variação de R$ 2,19 para R$ 14,09. Então, você tem que ter sempre em mente o seguinte: quando você vai à farmácia, tem que ter aquele preço, uma tabela de preços que é indicado pela ANS. Então, você tendo essa tabela de preços, você já tem como você saber qual o valor máximo que pode ser cobrado. Dentro desses valores, existe realmente uma variação. Nesses casos, o cliente fazendo essa pesquisa de preço antes de comprar, ao deparar com esses valores tão diferentes, o que ele deve fazer? Ele deve sempre fazer a pesquisa e buscar o melhor preço, porque é uma livre negociação entre as farmácias e os seus clientes. Então, tem programas de fidelidade, tem farmácia popular, eles têm convênios com convênios médicos, né? Então, essa variação pode acontecer. O que não pode é ultrapassar o limite dessa tabela. Se ultrapassar o limite da tabela, aí é um preço abusivo. Ainda assim, é possível economizar? Sim, sempre. Você deve fazer as pesquisas antecipadamente para não correr o risco de comprar o mesmo produto por um valor muito acima. Por exemplo, nesse exemplo que eu te citei, de R$ 2,18 a R$ 14,09. Então, a pesquisa é sempre a melhor opção. E também observar o número de lote, prazo de validade, se aquele produto faz parte de algum programa social. Então, você tem que fazer a pesquisa e se atentar a esses detalhes. Jaqueline, muito obrigada pelas informações. De São José dos Campos, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. Agora a gente vai para a primeira parte da entrevista de hoje. Digamos que você está em casa numa dúvida atroz do que eu faço com o meu dinheiro. É um dinheirinho que vai entrar, é um dinheiro que você já tem, pode estar mal aplicado.
Tinha essa história aí de é melhor botar na poupança, porque lá não tem imposto de renda, porque lá fica um dinheiro garantido pelo governo. Mas, olha, me parece que tem coisa muito melhor para você botar o seu dinheirinho. Hoje, o Rodolfo Manfredini, ele é economista, é assessor de investimentos da Platinum XP, se disponibilizou a vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto e dar dicas importantes para você. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem. Grande satisfação tê-lo conosco. Essa mística de poupança é melhor para quem precisa do dinheiro com liquidez, ainda está valendo ou já é papo superado? Mudou bastante, né, Cataldi? O mercado financeiro brasileiro hoje oferece produtos que oferecem a mesma segurança que a poupança e com rentabilidade muito melhor, né? O Brasil mudou bastante nos últimos anos, né? É possível aumentar muito a rentabilidade com a mesma segurança. E eu vou te dizer como. Hoje, todos os investimentos em renda fixa no Brasil, renda fixa a gente chama de CDB, LCI, LCA, e entre outros, mas esses três são os mais conhecidos, né? São garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Sei. Então, todo investimento em renda fixa de R$250 mil por instituição financeira, por CPF, estão cobertos por esse fundo, né? Esse fundo foi criado na década de 90, após aquele período difícil dos bancos, os mais antigos vão se lembrar, né, que alguns bancos faliram, e o governo, junto com a Associação dos Bancos, criaram esse fundo. Então, um exemplo recente, né, o Banco Santos, por exemplo, que faliu em 2005, 2006, né, mesmo o Banco Pan-Americano, em 2010, mais ou menos, todo mundo que tinha até R$250 mil nessas instituições tiveram seu dinheiro restituído. Então, esse perigo de o dinheiro sumir, etc., não existe mais. Então, por exemplo, quem tiver mais do que isso, pode diversificar carteiras. Exatamente. Esse é o segredo, né? O segredo é você diversificar o risco, né, em diferentes instituições financeiras, né? E o outro segredo, que é simples, né? As instituições financeiras menores, os bancos menores, eles pagam melhor pelo seu dinheiro, né? Porque basicamente quando você coloca numa renda fixa, no CDB ou numa LC, LCA para uma instituição financeira, você está emprestando dinheiro para o banco, né? E o banco está te dizendo, olha, eu vou te pagar X% ao ano de juros, né? Os grandes bancos, como eles dominam 80% do mercado financeiro brasileiro, basicamente, eles têm mais facilidade de captar, eles têm uma base de clientes maior, né? Ao passo que os bancos menores têm menos clientes. Então, o que eles fazem? Em troca disso, eles oferecem uma taxa melhor, né? Então, e a diferença chega a ser bem grande, né? Só para você ter uma ideia, um CDB de um grande banco hoje, ele paga em média 5,5% ao ano para o investidor, né? Um banco menor, que está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, que eu acabei de comentar, chega a pagar 8,5%. Uma diferença grande. Uma diferença grande de 3 pontos percentuais, né? Se você fizer numa conta hipotética de R$100 mil de investimento inicial, em um ano você deixa de ganhar 3,5 mil por ano, né? Se você coloca isso ao longo do tempo, vira um carro, né? Então, assim, para um simples movimento de você sair de uma instituição maior para uma menor, você já consegue uma rentabilidade melhor, né? Agora, nós estamos num país de endividados, né? Mais da metade da população está devendo. Uhum. O que a gente pode sugerir para quem está no vermelho, né? Encontrar um rumo até de se tornar um investidor? Sim. Na verdade, tem vários fatores que envolvem esse país de endividados, né? O principal é cultural, né? O brasileiro tem uma dificuldade de poupar dinheiro, né? Isso é todas as classes sociais, né? Todos os estudos internacionais comparam o Brasil com outros países no exterior, mesmo do mesmo nível de renda, o brasileiro tem dificuldade de poupar. Parece que sente dor quando tira da carteira e bota num outro lugar. O brasileiro ele tem pensamentos mais de curto prazo, né? Ele prefere gastar com bens e serviços no curto prazo, né? Essas vitrines na internet tentadoras que ficam compra e compra. O brasileiro tem essa dificuldade de poupar, né? É uma questão cultural, né? Sem dúvida, histórica essa, né? E tem a questão que o brasileiro ele toma muito a dívida, né? E a taxa de juros no Brasil é muito alta, né?
comparativamente qualquer país do mundo, né? A gente está num país que os juros são muito altos. A taxa de juros média hoje para o consumidor no Brasil é 56% ao ano. Que barbaridade. Né? Exatamente. Então, se você considerar que o brasileiro já paga 36% de imposto de renda, né, em relação à sua renda, ainda tem a questão dos juros, né? Então, o brasileiro, para cumprir esses sonhos de curto prazo ou de longo prazo, que normalmente é o veículo, é a residência própria, né, acaba tomando muita dívida, né, e compromete a renda, né? E aí não sobra o dinheiro para essa poupança, que é importante, né? O ideal hoje, a gente considera que pelo menos 25% da renda deve ser poupada, né? Ô Rodolfo, vocês lá na Platinum XP promovem palestras, inclusive gratuitas, né, para educar financeiramente as pessoas. Vocês preparam a pessoa para fazer um planejamento que leve a separar um dinheirinho para poupar, um outro dinheiro para o supermercado, outro dinheiro para manter o carro, outro dinheiro para comprar roupa. Dá para fazer esse tipo de indicação para as pessoas lá nessas palestras? Na nossa palestra, ela foca bastante na assessoria financeira, né? O que a gente mostra na assessoria? Tem uma agora, né? Exato, a gente tem uma série de palestras recorrentes a respeito de investimentos, né? E essa agora, que dia que vai ser? Essa agora... Dia 17, né? Dia 17, exato. 17 de julho. Exatamente. Depois ele vai ensinar como é que você pode participar dessa palestra. É de graça, mas tem que ter uma formalidade de inscrição, certamente. Exatamente. Na verdade, foca na assessoria financeira, né? O que a gente mostra lá? Que a importância de poupar a longo prazo traz benefícios financeiros para a sua vida, né? E tranquilidade, né? É importante ter essa independência financeira, né? Porque quanto mais cedo você poupa e melhor você investe seu dinheiro, mais rápido você adquire a independência financeira, né? E menos você fica dependendo de financiamentos, que acaba dificultando essa poupança. Então, é um ciclo vicioso que o brasileiro tem na vida financeira, finanças pessoais em si, né? A senhora está prestando atenção? Seu marido está vendo também? Às vezes a gente ter uma reserva com um retorno financeiro, né, é sempre muito bom até para a cabeça, porque vocês ficam assim, olha, se acontecer algum problema, eu tenho onde recorrer, está lá a minha poupancinha feita aí, com quem entende do assunto. Exato. E o brasileiro, além de poupar pouco, investe mal, né? Então, hoje, mais ou menos 80% do dinheiro que o brasileiro poupa, ele investe na poupança, né? Eu vou te pedir para a gente falar sobre isso com mais vagar na sequência da entrevista. Okay. O Rodolfo Manfredini é economista, assessor de investimentos da Platinum XP e está aqui hoje para falar sobre esse assunto e no próximo bloco ele vai inclusive dizer como é que você faz para participar dessa palestra que é de graça. É já, não saia daí. Um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre os problemas do suicídio.